Vamos lá então começar aqui o nosso trabalho. Vou começar a partir do 122, filhinha. A gente vai começar aqui o nosso estudo do Livro dos Médiuns, Manifestações Espíritas, capítulo 7, Bicorporeidade e Transfiguração. A gente fez nós fizemos os estudos de transfiguração, de bicorporeidade, nas nossas últimas 2 ou 3 reuniões, e trouxemos aqui alguns exemplos, né, principalmente no que era registrado, embora algumas pessoas já tenham tido experiências dessa natureza, né, o próprio Kardec, embora a gente não tenha lido, para não sobrecarregar demais aqui esse nosso capítulo, ele faz um relato na Revista Espírita de dezembro de 59, se não me engano, de um caso de transfiguração. Mas aí a gente pegou, né, do livro que a gente tem estudado, A Mediunidade dos Santos, alguns santos que tiveram essa experiência de bicorporeidade, né, em estar no local e num estado de transe, ou mesmo num estado de sonambúlico ou dormindo, ele se materializa ou é visto, observado em outro local. Então, bicorporeidade, estando 2 locais ao mesmo tempo. A gente vai entrar agora no fenômeno de transfiguração. Esse é um caso que, quando a gente faz a leitura, nos relatos, nos registros, né? Como é que está o som, pessoal, por favor? Dá só um ok para mim, que ela está meio... Beleza, então. Então, quando se fala em transfiguração, normalmente a gente pensa sempre naqueles fenômenos que são registrados por serem realmente espetaculares, né, por provocarem grande impressão naqueles que observam, né, que é exatamente a mudança da aparência de uma pessoa viva. Então ele, estando encarnado, tem ali uma transformação na sua aparência física, e aí então causando sempre esse grande impacto. Mas a gente lembra que todos os fenômenos que nós estudamos, eles trazem para nós graduações. É importantíssimo a gente lembrar disso, né? Todo médium, ou todo fenômeno, ele pode ser observado desde o seu modo mais simples, que as pessoas não se preocupam muito, muitas vezes acreditam muito mais a uma impressão, ou alguma coisa que provocou alguma ilusão, ou até aquele fenômeno que é o mais patente, aquele fenômeno que é o mais ostensivo. E isso acontece com a psicografia. Muitas pessoas escrevem alguma coisa e falam assim, olha, isso aí eu estava pensando nisso, me veio essa ideia, eu comecei a escrever, e ele não se deu conta que foi influenciado. Assim como tem outros que ouvem claramente alguém ditando alguma informação, ou mesmo de uma forma mecânica, ele escrevendo. A psicofonia, a vidência, a gente tem aqueles casos de vidência em que você está andando no corredor, e de repente tem um flash do seu lado, você vira, aí você fala, poxa, tive a impressão de ter visto alguém aqui, mas não tem ninguém. Até aquele que é mais claro, quando você para na tua frente, um espírito está ali parado te olhando. Então, em todos os casos nós temos essas variações. É importantíssimo a gente ter isso como ponto de referência, porque isso é partindo daí que a gente vai fazer aqui as nossas pesquisas, os nossos estudos, sempre compreendendo que existem aqueles fenômenos que se manifestam desde a forma mais sutil até a forma mais clara, mais patente. Muito bem. Esse fenômeno de transfiguração, que é essa mudança da aparência física de um indivíduo encarnado, de um indivíduo vivo, normalmente a gente, quando imagina uma situação dessas, a gente começa a pensar quais são as características que o espírito vai apresentar, de que forma que essa manifestação vai ocorrer, quem foram as pessoas que tiveram a oportunidade de ver e tudo mais. Mas se a gente perceber que os fenômenos, como foi colocado, acontecem desde a forma mais sutil até a forma mais clara, esse fenômeno de transfiguração também pode ser observado principalmente naqueles médiums de incorporação. Embora o termo incorporação não tenha sido utilizado por Kardec, exatamente por ele ter utilizado outras nomenclaturas, né, para definir cada tipo de fenômeno, nós, por uma questão para facilitar o nosso entendimento, e até mesmo por influência também, no caso, por exemplo, no Brasil, da Umbanda, em que eles pensavam naquela ideia de que o espírito incorporava
o médium, de que o espírito penetrava no corpo do médium e tudo mais, utilizou-se então essa nomenclatura, incorporação, mas ela não é correta ao pé da letra, porque o espírito não incorpora, ele na verdade envolve o médium com seu perispírito, a sintonia mental entre os dois e tudo mais, e aí então ocorre o fenômeno, principalmente nesses fenômenos intelectuais. Então, mas no caso, a gente vamos continuar utilizando incorporação por falta de uma denominação melhor, né? Porque até mesmo, como a gente já comentou, muitas pessoas dizem assim, mas não é incorporação, é psicofonia. Psicofonia também não é. Exatamente porque Kardec, quando estudava esse fenômeno da psicofonia, ele lembrava que algumas pessoas, ele relata isso, por exemplo, na Revista Espírita, ou relata mesmo em algumas das suas viagens, né, que ele realizou e que ele registrava, e que naquele livro Viagem Espírita de 1862 e outras viagens ele faz esse relato, mostra, por exemplo, casos em que uma pessoa está falando ali, né, a psicofonia, o espírito falando através dela, e ela está lendo o jornal. Ela está ali continuando com as suas atividades, como se nada tivesse acontecido, e o espírito apenas domina, controla o seu aparelho fonador. Ou seja, cordas vocais, a sua boca, a respiração, para poder falar, mas não mexe com o corpo dela. O corpo ela tem domínio, ela só fala, o espírito apenas fala através dela. No caso que nós observamos na atualidade, em que o espírito se manifesta não apenas através da sua fala, mas também através do seu corpo, é o fenômeno que a gente chama de incorporação, que Kardec não traz uma nomenclatura clara para isso. Então nós temos vidência, psicografia, a psicofonia, e no caso dessa incorporação, qual que nós utilizaríamos? Aí eu falei para vocês, poderíamos propor, por exemplo, psicomotricidade, já que o espírito domina o corpo do médium. Então a gente não tem uma denominação clara para isso, então nós utilizamos incorporação por uma questão de tradição, por uma questão de cultura, mas se formos analisar assim de uma forma profunda, vemos que essa não é até a denominação correta para esse tipo de fenômeno. Mas muito bem. No caso das incorporações, nós temos, por exemplo, eu até tinha separado um vídeo, mas acabou não dando tempo de preparar. Para quem se lembra, em 2004, claro que nem todos estavam aqui no Paul Talk nessa época, mas aquele vídeo foi gravado e ficou aqui à nossa disposição no YouTube para quem quiser depois consultar. Nós tivemos em Paris o congresso, acho que foi o 3º ou 4º Congresso Espírita Internacional. Foi em Paris, naturalmente a maioria do público presente era de brasileiros, e o Conselho Espírita Internacional na época tinha comprado uma sala daqui do Paul Talk e fez a transmissão ao vivo. Então nós tínhamos o vídeo, era uma sala azul, e isso permitia que o vídeo fosse transmitido e todo mundo pudesse ver, independente de ter nick azul ou não. Então era uma sala específica do Conselho que foi comprada apenas para a transmissão daquele evento. E aí então nós estávamos assistindo, então várias apresentações, aqueles médiums, aqueles palestrantes já conhecidos de todos nós aqui no Brasil, como Divaldo Franco, como Dr. Alberto Almeida, e tantos outros que estavam ali presentes. Num determinado momento, Divaldo fazia uma exposição, aliás, bastante comovente, por sinal. Eu gosto muito das palestras do Divaldo, especialmente quando ele conta casos, conta histórias que ele já vivenciou. Eu não gosto quando ele fala de fatos históricos, né? Mas quando ele começa a contar assim, que certa vez estava num local, aí então eu me delicio, porque ele sempre conta com muito brilhantismo. E ele contava um caso em que ele se encontrava nos Estados Unidos com uma família de espíritas e estava comentando ali sobre a experiência que ele vivenciava. Num determinado momento, quando estava chegando no final da palestra, ele naturalmente passou daquilo que ele falava sobre a importância de Jesus, sobre a importância de Allan Kardec, nessa mensagem que foi trazida para todos nós através da doutrina espírita. Houve uma passagem quase que instantânea do seu estado natural para o estado de transe mediúnico, onde Dr. Bezerra de Menezes começou então a trazer uma mensagem através dele. Mas foi assim uma mudança tão sutil que aqueles que estivessem distraídos na hora não teriam percebido. Apenas uma mudança que foi
mudando o ritmo daquela empolgação que Divaldo estava para um modo mais tranquilo, característico de Dr. Bezerra de Menezes. Houve uma mudança na sua voz, começou aquela voz um pouco mais serena, mais tranquila, né? É muito sutil, Ju, muito sutil, quase que imperceptível. A gente não sabe exatamente onde começa, onde termina. Só percebi que os olhos do Divaldo começaram a ficar um pouco mais vagos, mais assim perdidos no ar. A sua voz modificou-se, uma voz assim de uma pessoa mais idosa. Houve essa mudança. E as suas características faciais se mudaram bastante, se transformaram bastante. Para quem quiser ver depois, coloca lá então Divaldo Bezerra de Menezes, Paris. Coloca no YouTube que vocês vão encontrar uma palestra que o Divaldo está fazendo, e vocês vão observar que naquele momento em que há esse processo de incorporação, a expressão facial do Divaldo se diminui, dá a impressão de que a sua musculatura fica mais flácida, característica de uma pessoa mais idosa, porque Divaldo, embora tenha ali os seus 80 e tantos anos, tem ainda aquele vigor físico, né? Então, mas olha por esse lado, Wasserfall, porque normalmente a gente assiste para poder ouvir a mensagem, mas observa o fenômeno mediúnico propriamente dito. Agora vocês vão assistir por uma outra perspectiva. Normalmente a gente sempre observa o fenômeno para saber o que está falando, quem que está sendo falado e coisa e tal, né? Então a gente tem que sempre observar por esse lado. Então assim, o seu semblante se transformou, a musculatura facial ficou mais flácida, ele ficou realmente assim, dava a impressão de que era uma outra pessoa. A gente olhava e falava assim, olha, nem parece o Divaldo, ou ele é um ator excepcional, ou realmente o fenômeno está acontecendo. Nesse caso, pelo fato de nós conhecermos o médium, conhecermos o caráter, as características do fenômeno, o evento onde estava tudo se realizando, a gente naturalmente acredita isso ao fenômeno mediúnico, né? Isso, exatamente essa forma. Então você conseguiu observar bem, né? Então assim, aquilo que nós percebemos nesse caso é o que acontece com muitos médiums quando eles estão num trabalho de incorporação, num trabalho de desobsessão, num trabalho de orientação mediúnica, no caso de uma manifestação numa palestra. Então, os médiuns, nesse processo, começam, então, muitas vezes a assumir as características. Divaldo, na época, nesse mesmo vídeo, ele até se percebeu assim, fisicamente, o corpo dele começou a ficar mais curvado, característico de uma pessoa mais idosa. Então, assim, tudo modificou. A voz, o semblante, a postura, a forma de se expressar. Então, nesse caso de transfiguração, é a soma dessas várias características que fazem com que o indivíduo, o médium, assuma uma outra aparência. Alguns de um modo bastante claro, a ponto de modificar completamente a aparência daquela pessoa. Não é simplesmente mudanças físicas, mudanças musculares, é realmente a transformação da aparência. Um homem, por exemplo, pode assumir a característica de uma pessoa, de uma mulher, por exemplo. Vocês me imaginem, eu, por exemplo, como médium, nesse caso de incorporação, a Vaninha desencarnou, e a Vaninha veio falar com vocês, e de repente vocês perceberam ali que houve essa mudança. Quer dizer, vocês estão vendo a Vaninha, claramente, não a mim. Eu parecido com a Vaninha, ou eu travestido da Vaninha. Vocês vão ver a Vaninha. Por que isso tudo? Porque já entra na questão dos fluidos, da questão perispiritual. O Armando colocou, né, foi o caso do filme Ghost, na despedida do espírito. Naquele caso da despedida no final, foi materialização ali, né, Armando? Aquele finalzinho onde eles estão naquele depósito, onde tem o fechamento do filme, ali foi a materialização do espírito, né? Mas no caso, por exemplo, onde há aquela incorporação, quando a médium, né, a personagem Oda May Brown, permitiu que o espírito, através dela, conversasse com a esposa, com a namorada, ali houve a incorporação, a postura se transformou, mas naquele caso ali a gente viu o personagem porque era a ideia que era para ser transmitida, né? Então não tinha essa preocupação de fazer com que esse fenômeno fosse observado, né? Mas é interessante a gente perceber isso sim. A Ju colocou, né, às vezes a influência é tão forte que no meio da palestra já incorpora, porque mais que o médium consciente se contenha por descrição, né? Pode sim acontecer, Ju. Muitas vezes o indivíduo está falando e de repente no final, vários relatos já aconteceram, já ouvi sobre isso, de que o médium estava fazendo uma palestra e de repente ele chega no final e diz assim, olha, eu sabia que eu estava falando algumas coisas, mas fluiu de um modo tão natural que nem eu percebi. Que na verdade ele estava passando por um processo de incorporação, estava consciente, ele se encontrava consciente, e ali então o espírito assumiu o controle
daquele trabalho, digamos assim, né? Mas há certamente essas transformações, não tenhamos dúvida disso. Mas assim, o mais natural que eu percebi foi esse realmente do Divaldo. Eu cheguei até a separar para poder colocar aqui para nós, mas eu acabei assim meio que na correria, acabei me esquecendo de fazer. Mas aquele foi mais claro, assim, que foi registrado, né, por filmagens e tudo mais, coisa que normalmente a gente não observa, a não ser por dentro de reuniões específicas mesmo, né? Para a gente poder ilustrar um pouquinho mais sobre isso, tem um livro muito interessante. Aliás, todas as vezes que a gente for estudar sobre fenômenos mediúnicos, é importante estudar sobre os livros de Ernesto Bozano. Ele desencarnou, se não me engano, em 43 ou 46, não lembro exatamente a data, mas foi na década de 40 do século passado. Olha o peso da informação, do século passado. Ele desencarnou então naquela época e ele deixou muitos livros escritos sobre essas pesquisas. Aliás, ele era um pesquisador por natureza, né? E alguns desses livros foram traduzidos para o português para que nós, espíritas, pudéssemos estudar. E tem uma passagem interessante na introdução de um livro que ele escreveu, né? Isso aí, esse mesmo, Beatriz. Tá? Então depois vocês assistam de novo, com bastante cuidado, assistam várias vezes, principalmente na fase de transição, onde há ali o início do processo de incorporação, que vocês vão notar claramente essa mudança fisionômica de Divaldo e a postura física também dele naquele momento. Então um livro muito interessante de Ernesto Bozano chamado Impressionantes Fenômenos de Transfiguração. Olha só, Ernesto Bozano escreveu um livro apenas sobre esse assunto. Tá? Então eu vou ler assim, só alguns trechinhos, naturalmente, só para facilitar aqui o nosso trabalho. Na introdução, o conteúdo resumido diz o seguinte: Ernesto Bozano dedicou uma vasta pesquisa no estudo sobre esta mediunidade de efeitos físicos, transfiguração, através da coleta de casos ocorridos com determinados médiums em diversos países da América e da Europa. A transfiguração consiste na mudança do aspecto do corpo do médium, o que significa imprimir em sua matéria semelhanças de fisionomia, expressão, olhar e até mesmo timbre de voz que varia de acordo com o grau moral do espírito e também do médium. Então, temos esse caso relatado. Vocês se lembram que certa vez eu comentei com vocês que uma amiga presenciava uma discussão bastante calorosa entre o pai que se encontrava embriagado, e a mãe, quase partindo para a agressão física. E aí, naquele momento em que a coisa já estava acontecendo, já entrando naquela gravidade, o pai, naquele estado alterado, percebeu a presença de um ser com uma aparência monstruosa. Vocês se lembram que eu comentei isso, né? Isso aconteceu com uma amiga minha. Ela contava que os pais estavam discutindo, o pai já ia agredir a mãe, e no momento em que ele partiu para cima dela, ele viu a aparência de um monstro na frente da esposa. A pergunta, né, faz um tempo já, Ju, né, mas resumindo, foi mais ou menos isso. Aí ele deu um salto para trás, dizendo que tinha visto um demônio, que tinha visto um monstro, e aí então naquele momento a coisa acabou. Pouco tempo depois, essa amiga minha foi conversar com uma médium, e ela explicou exatamente que foi um recurso utilizado pelos espíritos para poder proteger a mãe naquele momento. Já que o pai se encontrava com aquele estado alterado, a imagem que ele viu já foi o suficiente para impedir que ele fizesse isso. E aí então, a gente não sabe exatamente se foi um caso de materialização, se foi um caso de transfiguração que aconteceu. É difícil a gente relatar agora porque é aquela história, né? Quem conta um conto sempre aumenta um ponto. Eu estou contando a minha versão da história. E de repente a minha versão acaba trazendo ali ingredientes que não existiam ou deixando de contar alguma coisa que foi importante. Mas a gente vê que, no caso que os espíritos colocam, essas aparições, principalmente no caso de aparições especificamente, normalmente quem provoca esse tipo de fenômeno são os espíritos inferiores. Mas no caso, como eu comentei com vocês, algumas vezes, mesmo que seja um espírito inferior, lembrando mais uma vez, fundamental a gente fixar isso, um espírito inferior não significa um espírito mau. Nós somos espíritos inferiores dependendo da referência que nós temos. Se a gente pegar, por exemplo, Bezerra de Menezes, com todo o seu conceito, com todo o seu conhecimento, com toda a sua evolução, certamente é um espírito superior a nós. Agora, se eu pegar um espírito obsessor, perverso, nós somos superiores a ele pelos valores que nós já assimilamos.
Então a questão de superioridade e questão de inferioridade é uma questão de estágio evolutivo, mas não significa necessariamente fazer uma comparação com os seus valores morais. Certo? Então é importante a gente fazer isso. Então os espíritos inferiores normalmente provocam esse fenômeno, mas algumas vezes com a boa intenção, como no caso, por exemplo, de proteger uma pessoa, que foi aquilo que a gente viu. Então, vimos ali que a expressão do olhar, a expressão facial, acaba assumindo essas características para atingir determinados objetivos, que é aquilo que a gente relatou. Então vamos lá, deixa eu só pegar aqui onde a gente estava. Está aqui, livro de Ernesto Bozano. Então, mais uma vez, fisionomia, expressão, olhar e até mesmo timbre de voz. No caso do Divaldo, nós tivemos todos esses ingredientes, bastante interessante. E que varia também de acordo com o grau moral do espírito e também do médium. Então, como todo tipo de fenômeno, varia do grau moral do médium, do espírito, do conhecimento que ele tem, da colaboração do médium e tudo mais. Muitos relatos dessa natureza, nesse livro, como a gente viu, aconteceram na Europa e na América do Norte. E isso, nesses locais, esses fenômenos são tidos como espiritualistas. Isso porque são registrados por observadores, por pesquisadores, que não têm nenhuma relação com o espiritismo. Então o que a gente chama de fenômenos espíritas, eles chamam de fenômenos espiritualistas, que acaba sendo a mesma coisa. É tudo uma questão de cultura, questão de conhecimento. Então vamos lá. Vou ler só a introdução aqui do capítulo, e um caso, só para a gente poder ter uma ideia do que fala Ernesto Bozano, que é mais atual e que é mais contemporâneo para nós, né, pelo fato de ter desencarnado há pouco tempo. E aí, então ele vai se basear naquilo que Kardec trouxe, dentro do livro dos médiuns, desse item 122, e depois acrescentar ali algumas experiências que ele observou. Então está aqui, impressionantes fenômenos de transfiguração. O primeiro a tratar dos fenômenos de transfiguração foi Allan Kardec, que no livro dos médiuns, capítulo 6, item número 122, assim os define. Fenômeno de transfiguração. Os fenômenos de transfiguração consistem na mudança de aspecto do corpo de um vivo. Contudo, quase sempre a mudança de aspecto é circunscrita aos traços do rosto do médium, mudança que pode consistir em uma transfiguração do semblante por contração e adaptação dos músculos faciais. Contração determinada por uma vontade qualquer, subconsciente ou extrínseca, como pode resultar uma transfiguração do semblante, no qual já se encontre um princípio de materialização ectoplásmica, sob a forma de barba, bigodes, de sinais, cicatrizes, e outros característicos surgidos inesperadamente sobre o rosto do médium, ou também de uma completa máscara sobreposta ao mesmo. Deixa eu ver, Armando colocou, Bozano não era espírita, e sim só cientista, correto? Olha, Armando, as pesquisas dele, esse texto que a gente está colocando aqui agora, quando ele falava que o primeiro a tratar do fenômeno foi Allan Kardec no livro dos médiuns, então nós podemos considerá-lo como espírita, embora seja um cientista, também seja um pesquisador. Mas o título de espírita ficaria muito mais por uma questão filosófica, religiosa, do que pelo seu objetivo. Eu confesso que eu conheço pouco sobre a biografia de Ernesto Bozano. A gente pode depois pesquisar para saber exatamente qual era a sua relação direta com o espiritismo. Vai com Deus, Miriam, bom dia. Qual era a sua relação direta com ele e tudo mais. Mas como eu conheço pouco, aquilo que eu falar para vocês vai ser o meu achismo, e a gente aqui não está para tratar de achismo ainda por enquanto, né? Quando perguntarem qual é a minha opinião, eu posso dizer, mas aí, então eu sinceramente eu não sei se ele era espírita ou não. Se vocês puderem pesquisar para nós aí enquanto isso, mas pesquisem rápido para não perder o que a gente está lendo aqui agora, que é interessante esse texto. Vamos lá. Mas sem dúvida nenhuma ele era um grande pesquisador, e muito respeitado também naquele meio. Então vemos aqui que alguns detalhes interessantes da transfiguração não é apenas com relação a mudanças na expressão facial do médium, mas a aparição também de alguns sinais, algumas marcas de expressão e tudo mais, que dão essa característica. Por isso que eu falei para vocês que esses fenômenos, eles podem ser desde o grau mais superficial até o grau mais avançado, mais profundo, que dão realmente aquelas características de mudança. Então vimos aqui, barba, bigode, cicatrizes, sinais,
e outros característicos, ou também uma completa máscara sobreposta ao mesmo. Essa máscara é interessante, já foi observada por vários médiuns, em vários trabalhos mediúnicos, né, que mostra que é como se ele estivesse realmente vestindo uma máscara. Embora fisicamente ele seja a mesma pessoa, a expressão do seu rosto acaba se transformando. E por que isso tudo? Vocês se lembram que quando eu li para vocês alguns trechos interessantes do livro Evocação dos Espíritos, aquele livro que a Betinha me deu de presente, que contava a história, que não é um livro espírita, mas contava a história de médiums no decorrer da história que mereceram registros. E nesse livro nós tivemos ali uma citação, um relato das experiências do senhor Douglas Home, que ele era um médium de efeito físico, dos mais ostensivos, que realizava desde levitação, materialização, realizava assim aquelas situações assim, das mais inusitadas. E ele não era espírita, ele era, como muitos médiuns de materialização do século XIX, ele era uma pessoa que se aproveitava dos fenômenos muitas vezes para poder se destacar na sociedade. Alguns desses médiuns ganhavam dinheiro com isso, recebiam por apresentações, como foi o caso, por exemplo, das irmãs Fox, que depois de vivenciarem aquela experiência em Hydesville, lá em Nova York, viajaram para a Europa e começaram a alugar salões para fazer as apresentações. Então nós temos ali o Sr. Douglas Home, era um desses médiuns de efeitos físicos, e naquilo que a gente leu, a gente viu, por exemplo, aparições de mãos, aparição de coroas de flores, aparições de instrumentos musicais sendo tocados. Isso tudo mostrava para nós que o perispírito, né, ou o fluido cósmico universal, misturado com o fluido do médium, misturado com o fluido do espírito, provoca então fenômenos de materializações. Nessas materializações, nós temos, por exemplo, podendo eu fazer com que o meu rosto se materialize na frente do rosto de outra pessoa, como se fosse realmente uma máscara. Então nós percebemos assim que o fluido cósmico envolvido com o ectoplasma pode se tornar palpável. Ele não fica transparente, ele fica opaco mesmo. Aquelas mãos, por exemplo, que moldam velas, que colocam na parafina quente e depois viram aquelas luvas de parafina, tem museus que mostram isso, né? Tem várias situações muito interessantes que tem esses registros, pés, mãos, flores que são moldadas em parafina pelos espíritos, mostra claramente que esses fluidos se tornam realmente palpáveis. E aí então o espírito pode fazer com que eles, combinados com o fluido do médium, possam então se materializar numa máscara, que foi o que a gente viu. Armando colocou comigo, me ocorreu que o espírito pode até modulando o seu perispírito ao seu rosto, e dessa forma ele sobrepõe ao rosto do médium, teoria. Mas é por aí mesmo, Armando, porque quando faz essa combinação, a gente lembra que não é o espírito do desencarnado que entra na frente do encarnado. É aquela combinação de fluidos mesmo. Um perispírito envolve o outro, e naquela região do rosto há essa mudança da aparência. Então não é um entrar na frente do outro, é o perispírito dele se transformar. Agora, por que há essa mudança no rosto? A gente lembra sempre também dos músculos, né? Porque o espírito, quando há esse envolvimento, como é o caso, por exemplo, da incorporação, o espírito tem controle sobre o corpo do médium. Tendo esse controle, ele pode provocar um relaxamento ou uma contração muscular, fazendo com que haja essas mudanças, né? Então, mas por que é somente o rosto, no rosto principalmente, que acontecem essas mudanças? Porque, primeiro, que não é um fenômeno fácil. A gente imagina que qualquer espírito chega no mundo espiritual, chega ali e já começa a fazer um oba-oba, como se ele tivesse permissão para fazer tudo e tivesse condições também para fazer tudo. E a coisa não é bem assim. Então, quando o espírito quer transmitir uma informação, que nós temos aqueles fenômenos que são os fenômenos físicos, ou os fenômenos morais ou intelectuais. Kardec chama de moral num dos seus primeiros livros, e depois ele coloca como intelectual, que fica mais fácil de entender. Quando você quer transmitir uma mensagem,
É muito mais fácil, no caso de um indivíduo querer transmitir uma mensagem para outro, você começar a se identificar pela sua aparência. E qual é a forma mais fácil de você se identificar? Apresentando o seu rosto. Daí então que alguns espíritos, aquela ideia que a gente tem do fantasma, por exemplo, que é coberto por um lençol. De onde surgiu essa imagem que os fantasmas se cobrem com um lençol? Porque somente o rosto interessa. Aquela aparência física dele, o ectoplasma o envolve e ele não tem preocupação de mostrar características físicas, como braços, pernas, detalhes dos dedos, detalhes de roupas. Isso pode acontecer. Mas nos casos de materialização, o rosto é o que interessa. Podemos ver nessas fotos de materialização que Chico Xavier tirou, por exemplo, a gente vê que o espírito começa a se formar com aquele véu branco em volta dele. O que é o véu branco? Na verdade é o ectoplasma que se materializou, mas não se formou, ele não se definiu para mostrar algum tipo de característica do corpo físico do indivíduo. Se preocupou apenas com o seu rosto. Aí ficou parecendo aquele véu de freira, aquele hábito de freira, né? O rosto aparece e o resto da roupa simplesmente é aquele véu pendurado. No caso de transfiguração é a mesma coisa. Eu estou sentado numa cadeira, conversando com as pessoas. Para que eu vou ter preocupação, por exemplo? Os pés não aparecem, por exemplo. Para que o espírito vai se preocupar em mostrar pé? Não tem necessidade. Porque o que ele quer fazer é o quê? Transmitir uma mensagem. E essa mensagem começa a ser transmitida pela sua identificação. A partir dali ele começa ou falar alguma coisa, ou fazer algum tipo de alguma gesticulação ou coisa parecida, né? A Ju colocou, né? Por isso, quando eu estou em dúvida, eu me olho no espelho. Naquela história que eu falei para vocês, né? Uma médium, a Maíse, que é uma médium bastante conhecida lá da Comunhão Espírita de Brasília, muito divertida, por sinal, e tem uma mediunidade ostensiva daquelas que cruza com as pessoas nas ruas e não sabe se elas estão encarnadas ou desencarnadas, para vocês terem uma ideia. Hoje ela já consegue pela experiência, mas quando ela era criança, ela conversava com outras crianças e de repente essa criança não existia, ela era um desencarnado, não existia fisicamente, né? Então o que acontecia? Ela contava, né, que ela teve um infarto, passou por um problema sério no coração e ela no hospital recebeu a visita de espíritos amigos, né? E aí então ela ficou preocupada, né? Olha, como é que eu vou saber se você é médico ou se você é desencarnado? Ele falou assim, olha para o pé, se tiver pé é encarnado, se não tiver pé não é. Isso num momento de descontração entre todos eles lá. Então é por isso que a gente vê, o rosto é o ponto principal. Muito bem, se eu estou sentado numa cadeira, como eu comentei com vocês, para que eu vou me preocupar em fazer com que as minhas mãos ou meu corpo assumam algumas características se apenas fisionomicamente eu já consigo transmitir essa mensagem? Isso já é o suficiente, né? Então aqui, continuando o nosso texto. Os fenômenos de transfiguração existem, embora se mostrem entre os mais raros da casuística, metafísica, e por isso, no momento, apresentam escasso valor científico, porquanto as condições em que são observados dependem muito da perspicácia e do estado de ânimo dos observadores, apresentando o flanco a legítimas dúvidas e ceticismos, ao menos na maior parte dos casos. Aqui, Bozano já levanta aquela questão que eu posso, tentando simular um processo de incorporação, aliás, isso aconteceu certa vez num relato de um amigo nosso, que ele contava que um rapaz que tinha assumido a presidência de um centro, no caso era de Umbanda na época, para poder continuar impressionando as pessoas, ele simulava um transe mediúnico. E aí, então ele fazia caras e bocas e tudo mais para mostrar que estava em estado de transe. Até que descobriram que isso aí nada mais era do que uma farsa. Então o conselho começou a tomar providências para poder, né, fazer com que a casa desse continuidade àquele trabalho sério que estava desenvolvendo. Mas então eu posso fazer uma simulação no meu rosto, de uma aparência, para poder... pois é, Ju, né, uma pena, né, porque acabou desperdiçando uma grande oportunidade de dar continuidade no trabalho do pai, esse que era o pior, né, mas ele não queria perder a presidência do centro. Mas não veio ao caso. Mas aí a gente vê que eu posso simular, a gente vê muito isso, os atores da televisão, quando eles querem interpretar um papel, pega vários filmes do mesmo ator, e percebe que algumas vezes ele se caracteriza de tal forma, fala de um jeito diferente, tem uma expressão facial diferente, porque ele consegue fazer essas mudanças por ele próprio. E daí então que esses casos legítimos são extremamente raros.
Já aquelas simulações, como o próprio Kardec já alerta no começo do Livro dos Médiuns, já fala bastante sobre isso. Que antes de tudo analisemos todas as circunstâncias para saber se isso não é uma farsa ou se não é mesmo uma impressão causada pelo médium de modo inconsciente, mas que não significa necessariamente que seja verdadeiro. É até o caso que a gente vê do animismo, os casos de animismo que a gente vai estudar, é a mente do médium que produz determinadas ideias, determinadas imagens, e ele acredita que é um fenômeno espírita. E não é, e ele não faz isso necessariamente de um modo intencional. Isso simplesmente acontece. Vamos lá. Aqui colocamos que é muito raro os observadores perceberem isso, por isso que depende muito da perspicácia. Como eu coloquei para vocês, esse vídeo do Divaldo, nós estamos no século XXI, a gente fala de Kardec no século XIX, Ernesto Bozano na primeira metade do século XX, e ali era muito difícil a gente ter filmadoras, câmeras, de um modo comum, né? Os próprios televisores eram um artigo de luxo, imaginemos então uma filmadora. Já no século XX a gente tem essa facilidade, tanto que esse vídeo do Divaldo está aí disponível para quem quiser ver. Basta você chegar lá e acessar. Só que percebemos que, pelo que eu conheço, claramente, somente esse vídeo mostra. Agora, para quem já participa de reuniões mediúnicas com mais frequência, já observa isso acontecendo o tempo todo. Então, somente aqueles que têm mais perspicácia que conseguem detectar realmente aquele fenômeno. Vamos lá. Resulta daí que, até que se consiga fixá-las numa chapa fotográfica, não é o caso de se falar de sua investigação científica. Nós não temos em chapa fotográfica, mas temos num vídeo, né? Num vídeo digital. Todavia, repito que tais fenômenos existem e, como em todos os ramos do saber, a observação espontânea das manifestações, que lhe constituem material bruto, precede sempre a pesquisa sistemática das mesmas manifestações, resultando de tal forma o necessário incentivo à intervenção científica. Não será útil recolher certo número de episódios do gênero para extrair deles algumas deduções interessantes. Pois que os fenômenos em exame se prestam a esclarecer de modo notável os fenômenos correspondentes das materializações integrais de fantasmas independentes do organismo do médium, e assim se deveria dizer que tudo concorre para demonstrar como a transfiguração nada mais é que uma fase inicial da materialização. Olha que interessante. O espírito envolve o médium, apresenta aquelas características, mas por muito pouco o próprio espírito poderia se materializar. Só que seria que ele se materializa, digamos assim, envolvendo todo o médium. Daí então que o médium assume essas características. E isso, acredito, seja mais fácil do que a própria materialização. Já que você dependeria, nesse caso, de um médium de efeitos físicos que fosse muito potente, que doasse muito ectoplasma para que o espírito pudesse se materializar. Então eu acredito que a transfiguração seja mais simples do que o caso da materialização. Mas como o Bozano chama atenção, é o caso, por exemplo, de iniciar esse processo. Deixa eu ver aqui. Tá, só um instantinho aqui, uma observação. No caso, por exemplo, das chapas fotográficas que nós colocamos lá em cima, de investigação, aqui tem uma observação que diz assim: depois que Bozano escreveu esta monografia, já se conseguiram tirar várias fotografias de fenômenos produzidos pela senhora Bullock. Então era uma médium que várias vezes apresentava esse fenômeno e conseguiam esses registros que infelizmente nós não temos aqui no livro. Desenvolverei a seu tempo esse último conceito, o qual se mostra teoricamente instrutivo. Passando a citação dos casos, começo por narrar alguns pertencentes ao grupo das transfigurações por contração e adaptação dos músculos faciais, grupo pouco interessante, porquanto com a sugestão hipnótica seria possível obter algo semelhante, se bem exista na realidade uma radical diferença entre as duas ordens de fatos. Tiro os poucos exemplos que me presto a referir de recentíssimos relatos do gênero, abandonando os de data antiga, com o intuito de atenuar, até onde possível,
as legítimas dúvidas teóricas relativas a uma classe de manifestações muito dependentes da perspicácia e do estado emocional dos observadores. Então, mais uma vez, essa mudança facial por contrações musculares, né, isso depende muito, né, se o médium está fazendo careta, se por acaso é uma mudança propriamente dita, né, então isso aí a gente não tem facilidade para poder detectar. Para dizer a verdade, seria injusto afirmar que os observadores de 70 anos passados fossem mais impressionáveis que os atuais, mas de qualquer forma, existe o hábito de preferir sempre relatos de data recente e é unicamente por isso que me resolvo a suprimir os casos de antiga data. Vamos lá. Caso 1. O reverendo Walter Wynne, na obra intitulada Rupert Lives, ou Roberto Vive, em que narra as manifestações do seu falecido filho, por meio de diversos médiums, assim se refere a uma sessão com a médium, senhora MacCready. Há outros espíritos em torno de vós que desejam falar convosco, continuou a senhora MacCready. De repente, o médium parece mudar-se em outra pessoa e comecei a experimentar a sensação que até esse momento jamais conhecera e que não desejo sentir de novo. Digo com toda sinceridade, digo mesmo com certa convicção, era como a senhora MacCready tivesse tomado a aparência de minha mãe. A cabeça inclinada, a tosse, a mão estendida para mim, tudo isso representava minha progenitora com perfeição. E ela me disse: meu filho, quero sempre ser sua mãe. Isso foi tão inesperado que não experimentei nenhuma emoção. Eu estava inteiramente calmo. A visão durou muito pouco tempo, depois desapareceu. Do prosseguimento da narração, se infere que o reverendo Walter Wynne possui faculdade mediúnica, e assim sendo, ter-se-ia que deduzir que a desagradável sensação experimentada durante o desenvolvimento do fenômeno provinha presumivelmente, do fato de que ele contribuíra com seus próprios fluidos para a transfiguração do médium em sua própria mãe. Olha só, era um médium que era um reverendo, ou seja, era um representante religioso que não tinha nada a ver com o espiritismo. E são vários casos de religiosos na Europa que participam de fenômenos espiritualistas, como eles chamam, que são fenômenos mediúnicos. Do ponto de vista de hipótese espírita, poder-se-ia dizer que no episódio exposto se tratava de um fenômeno de possessão mediúnica, a tal ponto produzido que determinara a transfiguração do rosto do médium, combinada com as atitudes mímicas habituais em vida à defunta comunicante. Então temos aqui um caso. Bom dia, pessoal que chegou. Caso 2. Tira o seguinte episódio do livro de H. Dennis Bradley, The Wisdom of the Gods, A Sabedoria dos Deuses. Esse Dennis Bradley, eu já conversei com vocês sobre ele, tem um relato interessante num livro que fala sobre a comunicabilidade dos espíritos da Federação Espírita Catarinense. Eu li para vocês aqui, e ele conta que teve contato com o seu pai, que tinha desencarnado, e aí, através da psicografia, trouxe uma descrição do mundo espiritual bastante semelhante àquela que Chico Xavier traz nas obras de André Luiz. Só que esse livro de Dennis Bradley foi escrito na Inglaterra em 1934, enquanto que o Nosso Lar foi produzido aqui no Brasil, foi publicado aqui no Brasil na década de 40, né? Inclusive a história se desenrola durante a Segunda Guerra Mundial. Então o Dennis Bradley já é um conhecido nosso aqui, para aqueles que tiveram a oportunidade de participar dessa minha leitura. Tira o seguinte episódio do livro de H. Dennis Bradley, The Wisdom of the Gods. Ele teve a ocasião de observar 2 vezes com a médium Sra. Skiles o fenômeno de transfiguração por contração e adaptação dos músculos do rosto, fenômeno que nos limites indicados se mostra sobretudo frequentemente nos médiuns de possessão ou incorporação. Escreve ela, Chloé, o espírito guia, uma jovem índia, disse que N hesitava em manifestar-se de uma forma em que não se manifestara antes.
não ousava ocupar o corpo do médium e não sabia se seria capaz de controlar e utilizar-se do seu organismo. Aliás, isso aqui é bastante comum nos espíritos recém-desencarnados, quando eles vão experimentar um trabalho de incorporação, e espontaneamente, que não seja um obsessor ou coisa parecida, é bastante comum o espírito ter medo, né? O próprio Dom Helder Câmara, que foi arcebispo de Pernambuco, se eu não me engano, da cidade de Recife e Olinda, quando ele foi trazer a psicografia dele no livro Novas Utopias, que é onde ele se manifesta, a pergunta foi feita, né? O que o senhor achou da experiência de ter escrito? Ele falou assim, olha, é muito interessante, né, muito curiosa, por sinal. Então é bacana a gente ver os espíritos comentando sobre as primeiras experiências em contato com os médiuns, né? Então, no caso, essa Chloé, que era um espírito guia, tinha ali o seu receio de se manifestar naquele corpo físico. Eventualmente, foi levada a tentar a experiência. O médium caiu sentado na cadeira e nós esperamos 2 minutos. A senhora Skiles é uma mulher baixa e gorda. O tom de sua pronúncia, para ser delicado, é o vulgar. Seu rosto é o que se pode dizer agradável e comum. Gradualmente, a expressão do rosto do médium se foi mudando completamente. Era uma transfiguração. Ao passo que o semblante permanecia, os olhos e a expressão se tornavam belos. Não era uma alucinação. Minhas faculdades de observação são tão argutas, ou mesmo mais argutas do que nunca, e eu devo lembrar que essa maravilhosa mudança foi vista não só por mim, mas pela senhora Sargent e em plena luz. A princípio, foi com grande dificuldade que as primeiras poucas palavras foram articuladas, mas gradativamente a força aumentou consideravelmente e o espírito de minha irmã tornou-se capaz de assumir completo controle dos órgãos do médium. Era minha irmã. Era seu espírito usando o organismo de outro corpo físico e falando a mim em sua própria voz. Não me importa que os céticos se riam disto, mas o que hão estudado os fenômenos espíritas sabem e compreenderão. Eu já lhe falara em voz independente, na presença de testemunhas célebres, em centenas de vezes. Conheço sua personalidade, conheço seu espírito. A voz de N possuía sua antiga beleza, sua tonalidade era perfeitamente enunciada da forma que lhe era peculiar quando neste planeta. Nenhuma atriz viva poderia simular essa maravilhosa personalidade. Ela conversou comigo cerca de fatos íntimos de sua vida terrena. Durante nossa maravilhosa palestra, enquanto usava o organismo de outra pessoa, deu-me a mais íntima e excepcional prova de existência. Nome após nome, fato após fato, foram mencionados minha esposa, Pat Dennis, tudo. Havia uma grande tragédia em sua vida, citada de forma velada em Towards the Stars. Essa tragédia, cujos detalhes nunca foram publicados e que não são apenas conhecidos de 2 ou 3 pessoas vivas, foi por ela referida. Na manhã seguinte, telefonei à senhora Sargent a fim de fazer-lhe uma pergunta que esquecera. Pedi-lhe para descrever a voz que ela passara a ouvir desde que minha irmã se incorporara no médium. Isso fiz para afastar qualquer possível dúvida quanto ao tom de ter produzido pela minha imaginação. A senhora Sargent disse, descrevendo a voz de minha irmã, que o seu falar era lento e a enunciação das palavras excepcionalmente suave e clara. Essa era a voz característica de N quando na Terra. No episódio exposto, a transfiguração do rosto se mostra menos desenvolvida que no caso precedente, limitando-se a uma transformação da expressão animada de um semblante, mas em compensação há a transformação da tonalidade vocal, com perfeita reprodução da voz de outra defunta, transformação que representa um notabilíssimo fenômeno de demonstração da realidade da incorporação mediúnica ocorrida. E, como uma laringe não pode mudar de tom sem ter experimentado uma correspondente contração muscular de adaptação, dever-se-á reconhecer que, no caso em apreço, a transfiguração se verificou de modo especial sobre a laringe do médium. Observa a tal respeito
que na hipótese de um real fenômeno de possessão mediúnica, dever-se-ia presumir que tais processos de transformação temporária dos órgãos dos médiuns nos órgãos homólogos do defunto comunicante são obra de um despertar automático daquela misteriosa força organizadora que plasma os seres vivos, força organizadora que, sendo uma faculdade do espírito, sobreviveria à morte do corpo e, em consequência, operaria nos casos análogos aos expostos. Determinando os fenômenos de transfiguração dos órgãos e dos membros dos médiuns, sem que necessário fosse pressupor uma ação direta, intencional dos defuntos comunicantes. Ao mesmo tempo, os automatismos de tal natureza, reprodutores da voz ou do rosto do defunto, implicariam e demonstrariam a realidade do fenômeno da possessão ou incorporação temporária do médium do espírito que se diz presente. Então, aqui nós temos vários casos, né? Eu fiz aqui, selecionei só alguns. O caso 4, por exemplo, que é mais ostensivo, nós temos assim: passando a referir exemplos de transfiguração com indícios de concretização ectoplasma, não posso deixar de aludir aos famosos alongamentos do corpo de Douglas Home. Esse caso aqui, por exemplo, né? Antes de tudo porque tais alongamentos constituem já um princípio de manipulação ectoplásmica do corpo do médium, depois porque, durante alguns desses alongamentos, sucedia observar-se a transfiguração mais ou menos ectoplásmica do seu rosto. Aqui depois ele faz uma narração, bom dia pessoal que chegou, que Douglas Home ele apresentava num desses fenômenos um alongamento do seu corpo, digamos assim, em vez dele ter aquela aparência, não sei qual era a altura dele, mas vamos colocar 1,70 m, ele alcançava, por exemplo, 1,80 m. Aí todo mundo vai dizer assim, mas é impossível que o seu corpo físico se alongue. Certamente isso não é possível. Mas quando você fala de envolvimento do fluido cósmico universal, digamos assim, das modelagens do perispírito e também com a presença do ectoplasma, dá essa aparência de alongamento do seu corpo físico. Então olha que interessante a gente perceber que muito mais do que o corpo físico, o fluido que envolve também provoca essa mesma aparência. Vamos lá. Limito-me a narrar, a propósito, 2 breves episódios que extraio de um longo estudo publicado no volume 4 do Journal of the Society of Psychical Research, o jornal que faz pesquisas científicas, da Sociedade de Pesquisas Científicas, de julho de 1889. Kardec já tinha desencarnado, Kardec desencarnou em 1865, então 24 anos depois do desencarne de Kardec. Escreve o general Boldero: em poucos minutos, Daniel Douglas Home, 69, desculpa, Helder, 65 foi a publicação de livro dele, 69. Então foi 20 anos depois. Isso. Tá, desculpa o engano, pessoal. Em poucos minutos, Daniel Douglas Home caiu em profundo transe. Levantou-se e passeou em volta durante breves instantes. Depois veio a mim, tomando-me pela mão e aludindo a si próprio na terceira pessoa, disse: deverás observar os pés de Dan, que era o Sr. Home, e verificar que ele não se move do chão, e dirás aos outros que observem atentamente sua cabeça. Assim fiz, enquanto ao mesmo tempo se assistia ao espetáculo do seu corpo alongar-se até atingir a um comprimento maior que 9 polegadas ou um pé, ou seja, 33 centímetros ali mais ou menos, que é a medida de um pé. Quis baixar-me e controlar os calcanhares que pousavam regularmente no assoalho. Isso porque, quando se fala em alongamento, normalmente as pessoas se levantam na ponta do pé para ficar um pouco mais alto, como é o caso, por exemplo, das mulheres que usam salto alto. Aqui nesse caso, o general Boldero, que faz essa descrição, teve a preocupação de segurar o calcanhar no chão para mostrar realmente que ele se alongou, que ele alongou a cabeça. A luz de um bico de gás iluminava em cheio a sua pessoa. Era um espetáculo extraordinário. O médium murmurou: agora aproxima-te mais. Ele permanecia sempre com a estatura aumentada de um pé. Tomou minhas mãos, levou-a aos 2 lados do próprio corpo,
um pouco acima dos quadris, onde encontrei um vácuo correspondente ao cós das calças e da barriga. E assim continuou. Apalpa Dan, a fim de que fiques plenamente satisfeito. Posei as mãos sobre seus flancos, isso na cintura, no quadril, né? E senti que as suas carnes se contraíam. Fitei home, voltar à estatura normal. Mas logo renovou a prova. Novamente seu corpo se alongou e senti suas carnes se distenderem sob minhas mãos para depois se contraírem novamente, apenas retomada por ele a estatura normal. Vê-lo alongar-se e diminuir-se daquela forma, com os pés sempre imóveis no chão, era um espetáculo estupefante. Este outro fenômeno de alongamento com transfiguração ectoplásmica do rosto relata o Sr. Hawkins Simpsons. O ano de 1868. No ano de 1868, eu quis investigar os fenômenos que se produziam com a mediunidade de Daniel Douglas Home. Em uma sessão realizada sob boa luz, tive a oportunidade de controlar o fenômeno do alongamento e contração do seu corpo, e isso repetidas vezes e em rápida sucessão no centro do quarto. Daniel Douglas Home estava em transe, mas falava sem interrupção. Pus-me diante dele, introduzindo os meus pés sob a ponta dos seus pés. Vale dizer que ele estava com os calcanhares no soalho e os próprios pés sobre o peito dos meus. Quer dizer, para testar, olha que interessante, né? Para testar, pisa no pé do médium para ter certeza que ele não vai se levantar, que ele não vai ficar mais alto que aquilo por ter se levantado. Depois coloquei sobre as nossas cabeças um grande caderno de músicas. Deixa eu ver aqui o que me perdi. Um grande caderno de música e entreguei-me à observação do seu rosto. Ao mesmo tempo, Lord Crawford, depois Lord Lindsay, apalpava-lhe os músculos e as pernas, vigiando atentamente a barriga do médium, que se elevava lentamente 2-3 polegadas acima da cintura para após voltar ao primitivo tamanho. Depois trocamos de incumbência e eu encarreguei-me de vigiar os músculos, as pernas e as vestes do médium, porém mais estupefacientes ainda se mostraram a transformação do seu rosto, o qual alternadamente se fazia mais largo e longo e em seguida muito menor. Enfim, voltava às dimensões normais. No primeiro caso, seu rosto gradativamente se reduzia, tornando-se cada vez menor, e os seus traços diminuíam, caso em que a pele do rosto ficava profundamente contraída e flácida. Depois disso foi levitado e vimos-lo oscilar no ar como um pêndulo, assim se transportando até o divã. Ninguém lhe achava próximo. Quando desceu sobre o divã, despertou bruscamente e correu ao jardim, onde foi acometido de vômitos. Enquanto se produziam os fenômenos, falou sempre em terceira pessoa, como se tivessem estado presentes diversas entidades espirituais que o dirigissem. Com efeito, elas assim se exprimiam: agora fazemos isso e aquilo outro, condena, etc., etc. Tendo em vista esse último episódio, não parece dúvida de que, no caso de Daniel Douglas Home, não se tratava de transfiguração por contração e adaptação dos músculos faciais, mas de um verdadeiro e adequado processo de concentração ou manipulação ou materialização ectoplásmica, o que é sobretudo demonstrado pela importante particularidade da pele do rosto do médium nos processos de diminuição do mesmo rosto se mostrar profundamente contraída e flácida, indício certo de subtração de substância ectoplasma em quantidade considerável dos tecidos do rosto do médium. Do ponto de vista do significado teórico do fenômeno de transfiguração, nota-se uma radical diferença entre as modalidades com que se produzia com Daniel Douglas Home e com as que se produz quase sempre com outros médiums, isto é, ao passo que, com esses últimos, se observa quase constantemente que a transfiguração implica uma tentativa mais ou menos bem-sucedida de representar o rosto de um defunto, que se diz presente. No caso de Holmes, ao contrário, é claro que as personalidades mediúnicas operantes
se propunham exclusivamente a transformar o rosto do médium, variando-lhe as dimensões, ora aumentando-as, ora reduzindo-as notavelmente, e isso em correspondência com outro fenômeno simultaneamente operado do alongamento e redução do seu corpo. Aqui depois são vários e vários casos aqui, vocês podem procurar na internet depois que fica bem fácil. É o livro então Impressionantes Fenômenos de Transfiguração, de Ernesto Bozano. Peguei esses 4 casos, esses 3 casos que nós lemos aqui agora, para mostrar algumas situações, além daquelas que nós hoje podemos observar, no caso, mais uma vez, de Divaldo. Nosso tempo passou rápido, gente. Pensei que dava tempo de fazer alguma coisa ainda, mas não vai dar. Aqui a gente vai entrar. Aqui Kardec tem bastante coisa para falar. Ou não? Deixa eu ver aqui. Dá para falar assim. Item 122, então, Kardec fala sobre isso. Vamos lá. Passaremos a tratar do segundo fenômeno, agora no Livro dos Médiuns, capítulo 6, capítulo 7, item 122. Passemos a tratar do segundo fenômeno da transfiguração, que consiste na modificação do aspecto de um corpo vivo. Eis a respeito um caso cuja perfeita autenticidade podemos garantir, ocorrido entre os anos de 1858 e 59, nas cercanias de Saint-Étienne. Uma jovem de uns 15 anos gozava de estranha faculdade de se transfigurar, ou seja, de tomar em dados momentos todas as aparências de algumas pessoas mortas. A ilusão era tão completa que se acreditava estar na presença da pessoa, tamanha semelhança dos traços do rosto, do olhar, da tonalidade da voz e até mesmo das expressões usuais na linguagem. Esse fenômeno repetiu-se centenas de vezes, sem qualquer interferência da vontade da médium. Muitas vezes tomou a aparência do seu irmão, falecido alguns anos antes, reproduzindo-lhe não somente o semelhante, mas também o porte e a corpulência. Um médico local, que muitas vezes presenciara esses estranhos fenômenos, querendo assegurar-se de que não era vítima de ilusão, fez interessante experiência. Colhemos as informações dele mesmo, do pai da moça e de muitas outras testemunhas oculares bastante honradas e dignas de fé. Teve ele a ideia de pesar a jovem no seu estado normal, e durante a transfiguração, quando ela já tomava a aparência do irmão, que morrera aos 20 anos, e era muito maior e mais forte do que ela. Pois bem, verificou-se que na transfiguração o peso da moça era quase o dobro. A experiência foi conclusiva, sendo impossível atribuir a aparência a uma simples ilusão de ótica. Tentemos explicar esse fato, que sempre foi chamado de milagre, mas que chamamos simplesmente de fenômeno. Eu lembro quando eu era garoto, moleque já, e eu queria fazer com que a balança pesasse mais forte, aí eu ficava fazendo força em cima da balança, com aquela impressão de que eu ia ficar mais pesado, né? Então algumas vezes as pessoas pensam isso, né? Que elas podem aumentar a sua massa corpórea. Eu fazia isso, Vani, eu ficava olhando assim pro ponteiro daquela balança, que era a balança analógica, né? Aqueles ponteirões, aí eu ficava todo contraindo, fazendo força para baixo, acreditando que a balança ia fazer alguma coisa de diferença, né? Coisas de criança, mas tudo bem. Então no caso dessa experiência que foi feita, mostrou claramente que a massa corpórea dessa jovem quase que dobrou de tamanho, de medida, pelo simples fato de ela estar envolvida por essa massa ectoplásmica que foi também modificada pelo seu irmão. Pois é, algumas mulheres tentam levitar para ficar mais leve, né? Infelizmente vocês não vão conseguir. E nem eu conseguiria também, né? Vamos lá, item 123, para a gente poder fazer aqui a conclusão. A transfiguração pode ocorrer, em certos casos, por uma simples contração muscular que dá à fisionomia expressão muito diferente, a ponto de tornar a pessoa irreconhecível. Observamo-la frequentemente em alguns sonâmbulos, mas nesses casos, a transfiguração não é radical.
uma mulher poderá parecer jovem ou velha, bela ou feia, mas sempre será mulher, e seu peso não aumentará nem diminuirá. No caso de que tratamos, é evidente que há algo mais. A teoria do perispírito nos vai pôr no caminho. Aqui, quando Kardec fala, ele falou isso lá no início do nosso estudo, quando ele dizia que o entendimento do perispírito nos dava a chave de uma série de fenômenos inexplicáveis. Ele lembra também que muitos desses fenômenos realmente não são explicáveis ainda. Kardec lembra disso porque ele não teve oportunidade de analisar todos os fenômenos. E isso se torna bastante claro. Um exemplo disso que a gente pode observar, por exemplo, é o caso de cirurgias espirituais. Kardec não faz nenhum relato no Livro dos Médiuns, embora o fenômeno possa ser explicado pelas teorias apresentadas. Mas o fenômeno propriamente dito, eu estive presente com um médium de cura que fez uma cirurgia cortando o braço da pessoa e a pessoa não sentiu nada. Como a gente observa hoje isso o tempo todo, na televisão, nos livros, nos jornais, isso aí é alguma coisa que não virou novidade para ninguém. Pelo contrário, se tornou tão comum que já nem impressiona mais quando você pega o Dr. Fritz enfiando, por exemplo, uma pinça no nariz da pessoa, a pessoa não sentindo dor. Ou pegando uma faca e raspando a córnea de uma pessoa para poder tratar da cegueira dela. Ou tirando um cisto no corpo da pessoa. Então são muitos os casos que a gente percebe hoje que Kardec não chegou a abordar. Isso porque ele não teve oportunidade, por exemplo, de observar. Um outro caso bastante comum de fenômeno que Kardec não estudou, mas que pode ser explicado aqui no próprio Livro dos Médiuns, é os casos que acontecem normalmente com os médiuns que trabalham na Umbanda. Aqueles médiuns que utilizam charutos, utilizam bebidas alcoólicas, quando incorporados por uma preferência do espírito, e quando cessa o fenômeno, o médium não apresenta nenhum traço de embriaguez, tampouco cheiro das substâncias que foram inaladas ou ingeridas. E aí então fica aquela pergunta, mas como é que conseguiu fazer isso? Ele tomou quase um litro de pinga, ou de uísque, de cachaça, seja lá que bebida for, e quando acaba o fenômeno, o médium está sereno, tranquilo, como se nada tivesse acontecido. E aí fica aquela interrogação, como é que isso aconteceu? Exatamente por modificações do fluido. Então, mas Kardec não observou por quê? Porque não teve chance de ter contatos com outras culturas, com outras experiências. Ele relatou apenas aquilo que ele pôde analisar, e a partir dali então a gente busca respostas para poder explicar esses casos. Vamos em frente de novo então. Porque ele falava então do perispírito, né, que traz para nós uma série de situações diferentes. Vamos lá. Admite-se em princípio que o espírito pode dar ao seu perispírito todas as aparências, que por uma modificação das disposições moleculares pode lhe dar a visibilidade, a tangibilidade e, em consequência, a opacidade. Isso para que ele possa se tornar aquela aparência opaca, né, que, como é o caso dos fantasmas, que você pode ver atrás, mas você percebe claramente aquela aparência esfumaçada. Que o perispírito de uma pessoa viva, fora do corpo, pode passar pelas mesmas transformações e que essa mudança de estado se realiza por meio de combinações de fluidos. Então, o indivíduo em desdobramento também pode vivenciar isso, pode passar por essas situações. Um caso que me veio aqui um flash agora, enquanto eu li esse texto, é que esse fenômeno de transfiguração acontece com bastante frequência também dentro das igrejas evangélicas, dentro da igreja católica. Quando acontecem, por exemplo, no momento de prece, as pessoas entram num transe que eles chamam, pela nomenclatura deles, que foram influência do Espírito Santo, que eles foram, por exemplo, estão ali passando por um tipo de milagre ou coisa parecida, eles assumem características que as pessoas ficam espantadas. Tá, obrigado, Frim. Que as pessoas ficam espantadas, mas elas não sabem explicar porque elas colocam isso que foi um poder superior, alguma coisa sobrenatural que provocou aquele fenômeno. Então, para elas provoca um grande espanto. Para nós espíritas, também provoca grande espanto, porque nós não estamos habituados a ver esse tipo de fenômeno. Mas a natureza dos dois é a mesma. É apenas o rótulo, é apenas a cultura que dá ali, né, um certo conteúdo. Né? O Nando colocou grupos de oração católico, tem muito disso. Na oração, várias pessoas falando línguas diferentes. No caso, por exemplo, é o caso da xenoglossia, e isso acontece, Nando, principalmente dentro dos carismáticos.
Os católicos tradicionais, normalmente eles não admitem esses fenômenos, não permitem que isso aconteça, mas os carismáticos, eles permitem esses transes, eles permitem assim umas atitudes diferentes, e esses fenômenos se manifestam com maior frequência, né? E dentro dos grupos evangélicos a mesma coisa, a gente via muito isso na televisão. Aí, quando havia, por exemplo, assim, aqueles casos de incorporação, naquelas sessões de descarrego que a gente via na televisão, as pessoas iam lá, participavam daquela situação, o espírito se manifestava naquele momento, a gente depois vai falar sobre isso, sobre a questão das obsessões, do que acontece dentro das religiões e tudo mais, né? E aí então, os familiares que estavam perto diziam assim, nem parecia você que estava ali naquele momento. Aí todo mundo ficava assim, mas peraí, né? Peraí, como é que isso pode acontecer? Por essas contrações musculares, a pessoa fica fazendo careta e tudo mais, fazendo aquelas mudanças, mas algumas vezes essa transfiguração se dá realmente de modo muito claro. Aí diz assim, nossa, você parecia um bicho naquele momento, ou você parecia assim aquele rosto angelical, dependendo da natureza do espírito e coisa e tal. E aí então, porque ficavam impressionados com aquela transformação, mas não entendiam o que acontecia. É exatamente esse processo de transfiguração que, como eu disse para vocês, é muito mais comum do que a gente imagina. Só que ele se dá com mais frequência dentro daquela situação de contrações musculares e de adaptações. E não necessariamente de ectoplasmia, quando o ectoplasma molda uma fisionomia diferente. Para a gente poder acelerar aqui, deixa eu ver aqui. Nesse caso, ela pode sofrer as mesmas modificações de quando separada. Se perder transparência, o corpo pode desaparecer, tornar-se invisível, velar-se como se estivesse mergulhado num nevoeiro. Poderá mesmo mudar de aspecto, ficar brilhante de acordo com a vontade ou o poder do espírito. Outro espírito, combinando seu fluido com esse, pode substituir a aparência dessa pessoa, de maneira que o corpo real desapareça, coberto por um envoltório físico exterior, cuja aparência poderá variar como o espírito quiser. Essa parece ser a verdadeira causa dos fenômenos, do fenômeno estranho, e raro, convém dizer, da transfiguração. Não li tudo, filhinha. Tudo certo aqui. Tá, só um trechinho aqui, né? Imaginemos então o perispírito de uma pessoa viva, não fora do corpo, mas irradiando ao redor do corpo de maneira a envolvê-lo com uma espécie de vapor. Nesse estado, ele pode sofrer as mesmas modificações de quando separado, né? Foi o que a gente leu agora há pouco, que eu tinha pulado aqui. Essa parece ser a verdadeira causa do fenômeno estranho, e raro, convém dizer, da transfiguração. Quanto à diferença de peso, explica-se da mesma maneira que a dos corpos inertes. O peso do próprio corpo não varia, porque sua quantidade de matéria não aumenta. Mas o corpo sofre a influência de um agente exterior que pode aumentar-lhe ou diminuir-lhe o peso relativo, segundo explicamos nos números 78 e seguintes. Aqui, quando fala sobre aumento e diminuição de corpos, que a gente lembrou de uma mesa, por exemplo, que uma criança coloca a mão sobre a mesa, e essa criança, sendo um médium de efeitos físicos, essa mesa pode levitar, porque através do fluido, ela então mexeu com a estrutura da mesa, fazendo com que ela saísse do chão. Perdesse, por exemplo, a ação da gravidade, não sofresse a ação da gravidade. É provável, portanto, que a transfiguração na forma de uma criança diminua o peso de maneira proporcional. Aqui Kardec lembrou que se por acaso houver a transformação de um adulto numa criança, poderia haver também mudança no seu peso. Mas aqui na 124 ele lembra que ele nunca observou esse fenômeno, mas ele apresenta apenas como a título de teoria, para a gente poder analisar. Deixa eu ver aqui rapidamente. Tá, aqui agora tem a 121, 124, 125, que a gente vai deixar depois para entrar, a gente vai deixar para entrar no nosso próximo encontro na semana que vem. Que assim a gente consegue falar com mais calma, para não ficar correndo, porque esse fenômeno é bem interessante, e a gente inclusive vai ler depois mais alguns exemplos citados por Ernesto Bozano nesse livro que nós lemos, mais uma vez só para constar. Impressionantes fenômenos
de transfiguração. Beleza, pessoal? Fechamos por aqui então o nosso trabalho de hoje. Eu vou passar para o nosso amigo Mário, que vai fazer o encerramento para nós, e depois a gente volta para dar os recadinhos aqui para vocês da semana. Alô, Mário, tá por aí? Beleza, passando para você então, meu amigo, vamos lá.